Para surpresa de zero pessoas, o Brasil está indo de mal a pior. Quem poderia dizer, né, que entregar o país na mão de pessoas incompetentes, pessoas que não têm gestão técnica, pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum para fazer gestão, as coisas iriam dar certo. Impossível, impossível dar certo. Em fevereiro, o Brasil fechou, né, um dos maiores recordes em inflação. Ou seja, foi a maior inflação registrada nos últimos 22 anos. Então você tem noção de o que isso significa? Toda vez que a gente fala de inflação, a gente fala de aumento de pobreza. Ou seja, quanto mais as coisas ficam mais caras, mais pessoas você coloca na linha de pobreza. Esse governo sempre teve orgulho de dizer, né, que pensa no pobre, cuida dos pobres, mas na verdade ele pensa nos ricos. Enquanto tá todo mundo quebrado, né, a Petrobras fechou o ano com prejuízo. Ou seja, o lucro da Petrobras foi 70% menor em 2024 comparado com 2023. E já estamos vivendo assim, já chegamos a fevereiro com a inflação acima da meta, já estamos explodindo a meta de inflação que o Banco Central considera saudável para o nosso país. E se vocês olharem também, em janeiro era para a gente ter tido um salto grande de inflação, só não tivemos graças a um bônus de Itaipu. Ou seja, Itaipu ela deu um desconto enorme, né, na conta de luz, e por conta desse desconto aí, desse bônus de Itaipu, a inflação foi menor em janeiro. Ou seja, mas foi apenas um fato que aconteceu para que a inflação fosse menor. Esse governo não tem nada a longo prazo, não tem nada estrutural para combater a inflação. Tudo que esse governo tem são ações momentâneas, ações irresponsáveis, né? Ou seja, eu vi uma entrevista do presidente Lula, ele perguntando que ele quer entender o porquê que tá tudo caro, porquê que o ovo tá caro, né? E ele tá indo atrás, e se ele tá fazendo de tudo para poder baratear o ovo e a comida, mas se o mercado não colaborar, ele vai tomar atitudes mais drásticas. Mas o culpado de tudo isso é o próprio governo, que gasta muito mais do que tem, gera desconfiança no mercado internacional. Os investidores não confiam no Brasil. O Banco Central a cada dia aumenta os juros para poder atrair investidores e mesmo assim não está atraindo investidores. O Brasil está gastando a sua reserva de dólar para poder manter o valor do dólar, mas também não está conseguindo. Se não fosse a reserva, né, que o Brasil tem, uma coisa boa que o Lula fez foi essa reserva de dólar, mas essa reserva hoje está sendo torrada para poder segurar o dólar. Então nós corremos o risco de fechar 2026 sem a nossa reserva, com o dólar descontrolado e com juros altos, e o governo gastando mais do que tem, porque ele quer se reeleger. Existe um projeto de governo e não um projeto de Brasil, né? Então é essa a realidade que nós estamos vivendo. A cada dia as coisas ficam mais caras, a inflação está aumentando e a pobreza aumenta. Porque quando a gente fala de inflação, quem sente são os mais pobres, que hoje já vivem numa linha de pobreza, que hoje já vivem ali comprando já com aquilo que já não tem. O salário que recebe mal dá para fazer a compra. E as coisas ficando mais caras, as pessoas vão ter que comprar cada vez menos ou produtos de piores qualidades. Infelizmente é o nosso cenário atual. E a única pessoa que pode resolver esse problema é o próprio governo. E o governo não está interessado em resolver o problema, está interessado em achar culpado e culpar terceiros, culpar outros e não tomar atitude. É triste o caminho que estamos indo, né? Ou seja, essa falta de responsabilidade, né? Quando o governo fala, estou procurando o porquê, é um absurdo, porque ele é o culpado, né? Hoje nós temos um Estado inflado, temos um judiciário caríssimo, nossos políticos são caros, a máquina pública é muito cara, as empresas públicas estão dando prejuízo. E quem pode resolver é o governo. Mas o governo quer fazer o quê? Quer taxar o agro, quer tabelar preço, coisas que não resolvem a longo prazo. Ou mais uma vez eu digo, não existe um projeto estrutural para o Brasil, não existe um projeto a longo prazo para o Brasil. O que existe é um projeto de tomada de poder desses que estão lá, e eles não estão ligando para o povo. E o mais engraçado de tudo, né? Todo mundo tomando prejuízo, mas os bancos fecharam o 2024 com um dos maiores lucros da história, mais de 2 bilhões. Isso tudo graças aos empréstimos que têm feito para o povo e os juros altos que eles cobram do povo, principalmente do povo pobre. E se você acreditou nesse governo do amor, olha, eu sinto muito. Você está muito enganado. Está na hora da gente acordar e viver uma realidade.